wake up and then we make love. It makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the Tylenol I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Pessoal, nós vamos dar início ao nosso primeiro webinar, né, sobre engenharia, drones e robótica. Esse primeiro webinar, né, vai ser conduzido por mim. Eu sou Jorge André Machado, perito, engenheiro civil, especializado em inspeção predial. Né? Também sou autor do primeiro livro de perícia de fachada do Brasil. E nós vamos hoje, né, falar um pouquinho do que seja a inspeção, a pandemia e a robótica juntamente com drones. Eu convidei o professor, engenheiro mecânico Arthur Veloso e o especializado em drones Ramon Martins, que também vai falar um pouquinho da sua experiência com drones e essa interpolação entre engenharia, robótica, arquitetura e esse mercado que está hoje, de uma forma pandêmica, tendo que nos forçar a fazer vários trabalhos em home office. Então, pessoal, já me apresentei, agora eu vou passar a palavra para o Arthur, para falar um pouquinho da área dele, que é muito interessante, e nós estamos há mais de ano tentando, né, fechando essa parceria, e a tendência é que a gente desenvolva muita coisa juntos, principalmente na área de tecnologia e na área comercial. Vou compartilhar minha tela aqui, mas enquanto isso, pessoal, prazer. Meu nome é Arthur Felipe Veloso. Queria só fazer uma correção. Não é engenheiro mecânico, não, é cientista da computação mesmo. Que a gente se conheceu no evento de engenharia mecânica, né? Perfeito, Arthur. Deixa eu partir aqui para minha tela. Bom, trouxe aqui uma apresentação bem breve sobre o que é, né? Tá aparecendo aí na tela direitinho? Tudo certo. O que é o Fábrica de Gênios, né? Essa bandeira que a gente vem levantando aí ao longo dos tempos, e como que a gente pode estar ajudando aí a comunidade, né, de engenheiros, com essa nossa expertise, né, na área de computação, IoT, robótica e entre outras que vocês vão conhecer hoje. Bom, eu me chamo Arthur Felipe Veloso, sou formado em Ciência da Computação. Atualmente eu estou fazendo mestrado na área de Ciência da Computação. Vou falar um pouco sobre o que eu estou fazendo, mas eu também estou me especializando em Data Science, né? Essa parte de inteligência artificial, fazendo também MBA em BI, né, Business Intelligence e gestão de projetos. Atualmente eu sou CEO da empresa Fábrica de Gênios, né, que vocês vão já conhecer. Também sou gerente de software e programador na empresa Enterprise Sistemas, professor do Senac aqui em Teresina, Piauí, e sou pesquisador nos laboratórios Oasis e Litoral, que são dois
laboratórios de pesquisa na área de internet das coisas e sistemas inteligentes da UFP. Bom, o que a gente está desenvolvendo lá no mestrado, né? Eu vou até dar um exemplo aqui que eu tinha até mencionado para o Jorge e vou levantar logo a bandeira aqui do que eu quero falar. Existe, né, os profissionais que são especialistas em suas áreas. Por exemplo, o engenheiro civil, existe o engenheiro civil que é especializado em uma área X. Como existe o cientista da computação que é especializado em uma área Y. O que acontece? O engenheiro ele está vivendo aquilo, né, aquela área dele, ele sabe os problemas que ele tem que enfrentar, os problemas que ele tem que resolver e ele sabe as soluções. Muitas vezes, ele pensando ali nas ideias, muitas vezes no banho, né, tem muita gente que tem ideia no banho, ou viajando e tal, e aí ele pensa, cara, será se é muita viagem isso que eu estou pensando? Será se é um filme, né? É coisa de filme isso aqui, é coisa aí do futuro, né? E aí, muitas vezes, o pessoal deixa de lado, né? Engaveta, quando pensa que não, vem uma empresa grande e desenvolve. Isso aconteceu muito. Quem nunca teve a ideia do Uber, né? E aí veio a Uber e fez. Então, assim, acontece muito isso. E o que eu digo, né? O que eu levanto a bandeira para as outras áreas? Monte uma equipe, converse, pega a ideia que você pensou e converse com os especialistas das áreas. E aí você vai saber se essa ideia realmente é uma viagem, é coisa do futuro, ou se é uma coisa do presente. Pode ser que o especialista naquela área ele já consiga resolver o seu problema de forma rápida. É uma coisa ali que ele está fazendo no dia a dia, mas para ele não significa tanto como o que para o cara que teve a ideia, né, significaria. Às vezes a gente está desenvolvendo coisas, até gosto de brincar muito, né? Em cursos de programação, a cada aula a gente desenvolve um site. Ou seja, se um curso tiver 10 aulas, são 10 sites que um programador ele desenvolve durante um curso de programação web. Então imagina aí, para uma empresa, para um gestor, só desenvolver um site já iria trazer muito dinheiro para ele. E para o cientista da computação, aquilo ali já faz parte do dia a dia. Então, junta as cabeças e aí você consegue ganhar bastante com isso. Vou citar um exemplo rápido, que é o do Luciano Huck, né? Quem nunca assistiu o Lata Velha, né? No Lata Velha, ele faz o papel de a pessoa que está presenciando a história, né? O que o cara faz, o que o cara gosta. E aí ele chega para um grupo de engenheiros. O cara é responsável pela elétrica, o cara é responsável pela mecânica, o cara é responsável pelo chassi, o cara é responsável pela parte de detalhes, né, internos. E aí, o que acontece? Ele se junta com essa turma e diz, cara, eu pensei nisso, é possível ou não? Aí vem o designer, já faz o desenho, o engenheiro eletricista já chega e diz, rapaz, isso não é possível, bora fazer dessa forma. E vai até que, né, chega a um resultado. Oi. Desculpa me interromper. Perfeito essa sua explanação de forma integrativa, né? De forma que todos têm que se unir, que é o que a gente está fazendo hoje aqui na Avaliar, trabalhando em todas as áreas, pegando engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro... Agora contratamos um engenheiro mecânico, estamos com a turma de TI, estamos com engenheiro ambiental, pilotos de drone, investindo em equipamentos caros, né? Como equipamentos de agricultura, custa 88 mil e a gente consegue montar pela metade desse preço. E assim, o que é que você tem? Porque nós já praticamente passamos 15 minutos, né? Já? Já é muito rápido. O que é que você tem para nos mostrar na sua apresentação dessa integralidade para as pessoas ficarem curiosas? Para poder o Ramon entrar aí na parte dele também. Pronto. Eu vou passar aqui, mas qualquer coisa depois passo o slide para eles, né? Na parte lá do mestrado, a gente trabalha muito com a parte de automação residencial, certo? Então, fica aí esse plus aí para quem tiver interesse depois de utilização de sensores e atuadores. Eu até tinha separado aqui o que a gente faz no Fábrica, né? A gente trabalha muito com robótica para competição, automação residencial, hobby. A gente tem um evento chamado Maker Day, que a gente desenvolve vários projetos para apresentar, mas
trazendo aqui um pouco para essa área aí de drones, né, mais especificamente, eu trouxe aqui o que a robótica ela pode colaborar com isso, né? Então, primeiramente, a gente tem a parte de sensores. Existem vários tipos de sensores que a gente pode estar integrando no drone para poder estar fazendo a parte de sensoriamento de algo, sensor de gás, de presença, de calor, enfim. Existe a parte de atuadores, como motores, relé, né? Então, tem como botar alguns atuadores para integrar no drone. Existe a parte de automação e IoT. Eu posso conectar sensores no prédio, o drone vai, encosta no sensor, pega os dados daquele sensor e volta, né? Então, ele pode fazer essa atuação de conectar nos dispositivos que está monitorando o prédio e pegar esses dados, né? A parte de indústria 4.0 que não entra aqui muito no contexto, mas seria a integração dele com outras máquinas, com impressora 3D. Você pode até mesmo usar a impressora 3D para desenvolver outros equipamentos, né? Que é a manufatura. Aí tem a parte da robótica em si que eu tinha citado, né? Que é a parte de rescue. O pessoal trabalha muito com robótica para, por exemplo, resgate de pessoas em desabamento, ou entrar em espaços que não têm muita acessibilidade. Então, além do drone, usa também robôs. E na parte de drones em si, eu creio que o Ramon ele vai até falar mais a respeito da questão do drone em si, mas o pessoal já vem utilizando câmeras, isso aí já é realidade, né? Até que na Avaliar o pessoal já usa. Então, câmeras, existe monitoramento já direto no celular, mas o grande lance também que o pessoal está integrando já é a parte de inteligência artificial, que aí consegue fazer o quê? Por exemplo, coleta de dados padronizados. O drone ele pode, pela câmera, reconhecer um padrão de foto de prédio, por exemplo, e já tirar. Ele pode reconhecer objetos, rachaduras e tal, depende muito também da qualidade da câmera. E alguns outros tipos de mapeamento de anomalias, automação de escaneamento por drones, né? Então ele pode fazer escaneamento, que acho que é o que vocês já até fazem, né? Tirar fotos e tal. Eu botei alguns outros exemplos, como a ferramenta de validação para engenheiros e relatório para gestores de ativos, né? Que aí, no caso, ele poderia integrar sistemas externos com os dados do drone e utilizar inteligência artificial para isso, né? Então, são alguns outros sistemas que a gente já trabalha no dia a dia, inteligência artificial, e isso pode trazer para esse contexto, certo? Então, em resumo, da parte de o que a gente consegue integrar com drones e o que você já vem fazendo é isso, né? O que a gente trabalha no mestrado é isso também, e o que a gente vem trabalhando no Fábrica, inclusive a gente já postou algumas lives, já vem postando alguns vídeos e começamos a postar já vídeos de Power BI, inteligência artificial no nosso canal do YouTube. Caso vocês também queiram sim conhecer mais sobre essas áreas e como o Fábrica de Gênios pode ajudar vocês nesse desenvolvimento. Qualquer informação a mais, a gente também tem o nosso Instagram e tem o meu também, pessoal, caso vocês queiram conhecer mais sobre o nosso trabalho. Como é que tá o tempo aí? Eu ultrapassei um pouco. Acho que o teu áudio tá... Nós temos 21 minutos já, né? Mas o Ramon vai ter que dar uma carreirazinha, infelizmente. Esse é um webinar assim, rápido. A gente está tentando prestigiar quem está usando o software ainda gratuitamente, mas a partir dos próximos a gente vai ter uma ilimitação, né? A gente vai ser ilimitado. A gente vai planejar os assuntos mais de interesse dentro do nosso site, dentro dos nossos canais digitais, e vamos aprofundar, né? Então, achei muito importante o que você falou de forma bem resumida, e vamos pedir para o Ramon se apresentar e ver o que ele pode falar sobre drone dentro desse contexto. Obrigado. Valeu. Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tudo bem? Eu tô ouvindo. Perfeito.
Boa tarde, pessoal. Então, eu sou Ramon Martins Ferreira. Eu já conheço o Arthur já há muito tempo, já trabalho com ele, tenho vários projetinhos aí com ele, inclusive uma loja, né? Eu ajudo também no Maker Day, também, né? Já faço workshop lá, tá certo? Esse ano não sabemos se vai dar certo o Maker Day, né, Arthur? Mas esperamos Você vai que ser online. vai ser lá, né? Vai ser show. Então, pessoal, a minha área, ela é mais a parte de drone, mas também Arduino, como robótica, que o Arthur estava citando, também sei bastante, né? E eu estava, inclusive, até pensando em algumas maneiras de estar mesclando, né, a robótica com o Arduino. E dá sim, não é difícil, é fácil. Estava pensando em um exemplo de como fazer isso. É a seguinte forma: com o controle do drone, você pode ter diversas chaves de comando para enviar, entendeu? E lá no receptor do drone, dependendo do receptor, se for PWM, a forma de transmissão dele, né, de protocolo, a gente pode conectar um Arduino no drone. Esse Arduino irá receber comandos do receptor e o receptor vai receber comandos do controle. E o Arduino, o que ele vai fazer lá no drone? Ele vai controlar certos, vai controlar motores, né? E por aí você pode começar já começar a abrir a sua mente a partir daí. O que você pode controlar com o Arduino lá no drone? Qualquer coisa. Um pulverizador, por exemplo, né? Uma câmera. Eu posso muito bem controlar uma câmera por lá. Inclusive aquele gimbal que a gente chama, que é aquele suporte motorizado do drone, que segura a câmera, ele estabiliza justamente com um microcontrolador. Ali é um microcontrolador com um sensor de acelerômetro trabalhando ali para poder estabilizar a câmera sempre que o drone começar a fazer isso aqui, se movendo de para frente, para trás. Toda vez que o drone vai para alguma direção, ele tem que desacelerar alguns motores. Nós tivemos aí Uma inclinação que o drone vai, e o suporte, que é o gimbal, ele vai corrigir com os motores e o microcontrolador, fazendo essa correção, entendeu? A minha parte, eu mexo mais com drone, né? Eu mexo aqui com mini drones, tá? Muita fins lucrativos. Porém, atualmente, sabem nesses mini drones que filmam em HD, em qualidade HD, e tem modelos que filmam até em 4K. Imagina aí uma câmera desse tamanho aqui, filmando em 4K no seu mini drone, voando em qualquer ambiente indoor, né? É o que também atualmente está o CineWhoop, que a gente está chamando. São drones com protetores de hélice aqui, né? E que você coloca uma GoPro em cima e você começa a fazer uma filmagem a partir dali, entendeu? E você pode fazer filmagem de qualquer lugar. Ali se torna basicamente um Fentro da vida. Aí perdão, Jorge ele está mostrando aí não me recordo agora o nome. Ele é o Telo. É o Telo da DJI, né? Ele é um dronezinho nesse estilo aqui, ó, com esse tipo de motor, né? Esse motor aqui é um motor bruxedo, um motor escovado, um motor prata. Ele é um motor prata em forma de tubinho, né? Ele não tem tanta potência quanto o motor brushless, pelo que eu não posso estar mostrando aqui, mas é um motor brushless, que é um motor trifásico. Esse motor aqui é o que é mais utilizado mesmo em drones mais potentes. Por quê? Porque esse motor ele tem uma vida útil até o dia que você bater o drone e o motor quebrar. Alguma coisa acaba com rolamento, entendeu? Mas é assim, né? Esses drones com motorzinho pequeno, eles têm vida útil. Você pega, troca um dia, mas também são baratinhos, né? Já esses brushless, que não é escovado, tem uma vida útil mais longa, né? E o pessoal fica pensando, como é que você recebe a imagem da câmera lá no drone, Ramon? No meu caso, eu utilizo óculos FPV, né? Aí que no caso é um óculos FPV da marca Fat Shark, que é a melhor do mercado. Aqui você pode ver duas lentes, cada lente tem um mini monitor dentro do óculos, tá?
Ou, como mais o pessoal de Fenton utiliza, é um tablet ou um monitor externo, para poder receber a imagem. Certo? Aqui no caso eu tenho essa mini telazinha aqui, né? Eu utilizo para fazer os testes. Entendeu? E aí, nesse caso, mais um óculos para poder fazer os voos, mais para ter melhor recepção. Né? Aqui eu tenho, só para demonstrar aqui, como é que seria, basicamente, a recepção. Temos aqui uma recepção analógica, ó. Não a mesma de um Phantom, que é uma transmissão digital, porém ele tem uma ótima transmissão. Entendeu? Aí, a questão, drone é basicamente o futuro. Você pode fazer qualquer coisa com drone. Dependendo do setup que você montar, eu atualmente, conta de eu mexer com esse tipo de drone de recreação, drone racer, de corrida, né? Porque temos milhares de categorias de drone, milhares. Tem Cineloop, drone racer misturado com um drone para filmagem, tem um drone racer que é para corrida, tem mini drone que é para voar dentro de casa, tem o Phantom que é para fazer filmagem, tem os drones maiores, no estilo F550, que é para fazer filmagem, mas também tem os modelos que dependendo do motor, você pode conseguir carregar uma carga, dependendo do peso também, né? A DJI ela também faz. Aí, o Jorge está mostrando aí um Phantom e daí agora um Mavic Pro. Esses dois drones da DJI são perfeitos para a filmagem. Por que, Ramon? Perfeito. Bem, a construção dele, ela tem um GPS e um algoritmo que é sensacional quando você coloca isso no vento. Ele fica extremamente parado no ar. Por mais que o vento bata nele, ele fica parado no ar. Já um drone desse aqui, se bater o vento, ele vai embora. Você tem que corrigir lá no controle, lá, entendeu? Senão você perde seu drone. Já o DJI, não. Você bota no modo GPS lá, pronto, fica paradinho. Perfeito, lindo. Entendeu? Mas dá para você fazer outros drones além de um DJI. Jorge, eu tenho certeza que você tem aproximadamente 20 minutos de voo por bateria. No Phantom, no Mavic, aproximadamente 20 minutos. Eu participo de um grupo que o pessoal monta drone mesmo, eu também tenho conhecimento suficiente para montar um drone, eu conheço toda a eletrônica de um drone, né? E o pessoal basicamente pegou os modelos que pegou umas hélices enormes, um frame bem levezinho de fibra de carbono, microcontroladora bem simplesinho, tudo leve. E não foi transmissão digital, que nem o Phantom, né? Com um projeto mais barato. E usou uma bateria de acho que uns 8.000 miliamperes. Bateria do... 2 minutos para ele. 40 minutos. Mas também o tamanho da hélice comparado também em conjunto com todo o restante do frame, das peças em geral, acarretou que, basicamente, ele maneirou nas peças, no peso, e aumentou na bateria. Conseguiu 40 minutos de voo no ar. 40 minutos. E com isso ele pode colocar uma câmera desse tamanho aqui, ó, que essa câmera vem aqui, além dela filmar em HD, que eu falei para vocês anteriormente, ela pesa, adivinha quanto? 12 gramas. 12 gramas ela tem entrada para cartão SD e você grava em HD. Essa bichinha aqui, com 1080p de pixels. Oi, Ramon, você nessa pequena fala de 10, 12 minutos, né? Assim, a gente está dando uma espécie de isca, né? Vamos falar aqui que estamos iscando os nossos parceiros, né? Nós estamos instigando a tecnologia, mas o assunto era para a tarde toda. E assim, nós já com certeza vamos fazer parceria com você, com o Arthur, como a gente já faz com o Arthur, agora a gente vai com certeza fazer com você, porque a gente está investindo, né, em drones de carga. Esses drones chegam a R$88 mil no mercado e a gente consegue fazer a montagem das peças por um valor bem mais razoável e com certeza a gente vai entrar em contato com você. Queremos lhe agradecer pela sua participação. Acho que tem muito o que conversar. A gente vai fazer com certeza outros cursos bem melhores, mais ilimitados, né? E eu vou ter que pedir, lhe agradecer e vou mostrar um pouquinho também para o pessoal que entrou agora,
um pouco do trabalho, né, da apresentação da Avaliar, imaginando que o que é que a gente pode, né, a gama da engenharia pode fazer. Mas tem uma pessoa querendo falar isso. Certo? Então, eu vou apresentar aqui para vocês e também queria agradecer o Ramon pelas suas palavras. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Aqui é mais ou menos a nossa. Tá tendo, parece que está tendo alguém querendo falar disso. É um pouco do nosso portfólio, né? A gente já tem uma avaliação, perícia, inspeção e auditoria. Eu não sei como é que ele está passando aqui. Pelo governo legal, que sabe melhor o inventário. Aí você explica a questão da plataforma. Certo. Vocês estão vendo aí a apresentação? Eu vi. Perfeito. Então, Tá me vendo, Jorge? Ok, tá legal. Perfeito. Estou vendo todos aqui do lado. Perfeito. Agradecendo aí a todo mundo que está aí participando. Tu me viu? Sim, Amice. Ah. Para onde você vai, eu vou lhe prestigiar. Beijo. Outra ajuda. Obrigado, Eunice. Pessoal, esse é o nosso foco, mercado de condomínios, mercado de shoppings, mercado, né, dos mercados de inspeção de elementos de obra de arte. Então, assim, hoje o grande pool seria também a rede hospitalar, e a gente não consegue mais ir à frente de forma isolada. Assim como está existindo o BIM para a engenharia, a computação e a robótica, essa interatividade digital. É como se o BIM funciona numa plataforma numérica, alfanumérica, né? E na área de leitura, e o nosso BIM robótico e o BIM de drones, ele funciona na plataforma de comunicação 5D, 4D, interagindo todos esses produtos. Hoje a gente tem sensor de gás, a gente tem pacometria, tem alguns drones, né, como o Ramon falou. Nós estamos querendo desenvolver drones e agora fazer essa parceria com o Ramon e com o Arthur para montar drones de alto porte, né, para ver se a gente consegue baixar esse preço e aumentar a eficácia. Aí é um tipo de relatório para os engenheiros que estão vendo, né, a questão de como é que é apresentado o relatório da gente. A gente só tem mais 5 minutos, então eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o formato de relatório que a gente faz, né? Esse é o tipo de mapa de danos que a gente faz com o drone, né? E a área de risco, como está aí, a área de patologias, perícias de fachada, né? Muito importante, né? Nós temos aí parceiros também do Brasil, como o Emílio Hoffman, da H3O, né? H3O, que é uma startup que já virou uma grande empresa a nível de mundo, está hoje na Singapura, e ele também desenvolve software nessa área, softwares, né? Na área de inspeção. Então, esse é o tipo de imagem que você não conseguiria fazer normalmente, tem que ter drone, né? E os mini drones que o Ramon falou, a gente hoje está usando esses dronezinhos que são descartáveis na Telo, da DJI, mas eles fazem monitoramentos em áreas de risco pequenas, que a gente não pode botar um drone médio nem um drone grande, pelo risco do acidente. E esses drones são drones de $100, né? Descartáveis, mais de 20 minutos, e tem imagem de 720, entendeu? Mas que nos dá uma certa segurança para uma pré-inspeção. Principalmente em áreas confinadas, áreas de risco, onde a gente pode colocar o drone como descartável e não a nossa vida, né? E ninguém vai colocar um drone mais caro porque vai ter um prejuízo grande. Mapas de cobertura, né? Como é que a gente faz? Já a questão de patologias, as plantas que são apresentadas. Muita gente no Brasil todo já compra esse livro que eu lancei. Então, assim, é um livro que vem detalhando a maneira das pessoas trabalharem.
É um livro que é baseado em fatos reais. Teresina é muito sofrida com a temperatura. E se não fosse o drone, que a gente já está usando há 3 anos e meio, a gente não teria mercado como a gente poderia alcançar. Certo? Então, alguns modelos aí para vocês, né, de mapa de danos, e esse último aqui, essa última imagem, que o Jonas destacou aqui na apresentação, a gente conseguiu fazer com laser, drone, para poder medir o volume da caixa d'água e o nível de afetação dela em relação ao projeto executado. Então, é uma caixa d'água gigante, né, dos seus 40 mil litros, e que a gente tem que ver o nível de reserva da caixa d'água em relação aos projetos de distribuição. E a gente teve que, aqui, você vê aqui embaixo, que o cara está botando uma mira laser, e essa mira laser aqui no lado direito está sendo colocada na caixa d'água, e o drone foi captar essa imagem, para saber se o nível desse ponto é compatível para a pressão chegar nos outros blocos do condomínio. Então, nós só estamos, pessoal, com 2 minutos, estamos com 38 minutos de webinar. Então, eu queria agradecer, né? Fazer as considerações finais, né? E a gente vai estar colocando aqui, né, os links, né, para vocês assistirem todo esse webinar, todo organizadinho, né? Logo depois do webinar, estão preparando essa edição para vocês acessarem no nosso canal da Avaliar Mercado, no YouTube, tá bom? Então, esse aqui é um mapeamento, né, de um condomínio grande, muito bom aqui de Teresina, onde a gente teve um trabalho enorme de fazer perícia de subsolo, perícia de área de lazer. A gente chegou a isso, nada seria possível pelo preço que foi cobrado se a gente não fizesse com drone. Ia ser um preço totalmente fora do mercado, não ia ter serviço, não ia ter trabalho. Aí é um tipo de mapa de danos, uma projeção real, e aí uma interpolação entre a área de danos e o que foi feito com o drone. Tá certo? Então, eu queria agradecer, né? Perfeito. Eu queria agradecer a participação de todos e convidar todos os engenheiros, arquitetos, cientistas, pesquisadores, pilotos de drone, todo mundo da área técnica, tecnológica, para participar do nosso próximo webinar, que vai ser quinta-feira, às 16 horas, com o presidente do Conselho de Ceará, que é o Marcelo Máximo, presidente do IPAP Piauí, Marcelo Máximo. Ele vai estar falando de engenharia elétrica, trazendo para nós todos os equipamentos que ele usa, como ele está trabalhando nessa época da pandemia. Tá bom? Não foi ainda liberado pelo IBAP as vistorias de condomínio para voltarem, né? Avisando o Arthur, avisando aí o Ramon, mas nós estamos fazendo perícias e vistorias. Né? E a tendência é que o nosso mercado digital e online ganhe grande força. Tá bom? Eu queria agradecer a todos que participaram do nosso webinar. Queria agradecer a todos aí, foi mandado convite para todo mundo, né? E quem não pôde assistir, muita gente agradeceu o convite para assistir à noite, porque não está conseguindo assistir agora. Com certeza faremos ótimas parcerias, já está fechada aqui a parceria com o Arthur e com o Ramon. Vamos conversar com certeza, Ramon, sobre essas adaptações de câmera e montagem de drones, tá bom? E trazer a faca de Deus aí para nossa parceria a nível nacional. Vocês podem fazer as considerações de vocês. Parabéns aí, Jorge André. Muito bacana. Queria agradecer também aí o Arthur Veloso. Muito bacana aí a explanação. Os brindes aí com mais palestra dessa. Muito interessante. Estamos precisando. Obrigado, meu amigo. Então, se o Ramon quiser fazer as considerações e o Arthur, agradeço aí. Assim, né? E está divulgando nossos projetos e tudo mais. Para, inclusive, a gente também ter contato com outras pessoas que têm ideias diferentes das nossas mesclagens para ficar uma coisa interessante, né? É muito bom a gente estar ouvindo as pessoas e conhecendo gente nova. E divulgando nosso trabalho também, é muito bom. Tem muito pelo convite, tá? Fico agradecido. Muito obrigado mesmo, Jorge, pelo convite, todo mundo pela atenção. O Fábrica de Gênios está com as portas abertas aí. A gente, às vezes, fica fazendo esses projetos tudinho aí só para brincar. Então,
É claro que muitas pessoas podem querer esse tipo de solução na sua empresa, no seu negócio. A gente está aqui para botar essa ideia em prática, né, Ramon? Sair da competição de corrida e partir para tirar foto e filmar aí, valendo mesmo, ganhar dinheiro com isso. Perfeito, pessoal. É, eu tenho absoluta certeza que essa pandemia vai mudar todo o mercado de todas as áreas. E quem trabalha com ética como vocês, né, jovens talentos, pessoas sérias, vão ter abundância na vida de vocês e vão ganhar muito dinheiro. E a nossa empresa aqui no Piauí, graças a Deus, está conseguindo trabalhar, está expandindo, está dando tudo certo e não sentimos nada, não sentimos nada, graças a Deus, nenhuma afetação. Podemos até tivemos a oportunidade até de ajudar outros parceiros nessa época. Então, é agradecer mesmo, trabalhar com ética, trabalhar com a nossa colaboração, né, com nossos talentos, multiplicar nossos talentos. É isso que a gente precisa fazer. Então, queria agradecer ao Arthur Veloso, queria agradecer ao Ramon Martins, queria agradecer o presidente do Clube de Engenharia, maravilhoso, sempre renovando o nosso clube. Queria agradecer a Gilda, todos os engenheiros, arquitetos, todos essas 20 pessoas espalhadas aí pelo Brasil que vieram assistir e que possam divulgar para aqueles que não puderam e assistir à noite, todo editado, bonitinho, que tem muita coisa para a gente desenvolver. Tá bom? Pessoal, obrigado. Agradecendo também aqui nossa equipe de apoio. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, até a próxima. Oh, yeah.